Agora, gente, a gente fala mais sobre as articulações em torno da instalação da CPI para investigar as ações e omissões do governo federal na pandemia. Estão aqui com a gente senador Randolph Rodrigues, que é autor do pedido da CPI, e o senador Marcos Duval. Ana Flor também participa da entrevista. Agradeço muito a participação de todos vocês aqui conosco. A população está ligada no que está acontecendo em Brasília, está querendo respostas. E eu começo fazendo uma pergunta para o senador Randolph. Senador, uma das alegações do governo é que a CPI provocaria aglomerações no Senado e atravancaria uma série de outras medidas que devem ser tomadas durante essa pandemia. Qual é a postura do senhor enquanto autor desse pedido com relação a isso? É possível participação virtual de eventuais investigados? Isso não poderia comprometer o trabalho da comissão? E que avaliação que o senhor faz que isso seria um atravancamento aí para o resto de pautas importantes? Agora eu acho que ele vai abrir o microfone. Agora sim. Isso. Boa noite aos telespectadores da Globo News. Boa noite, Ana Flor, meu colega Marcos Duval. É uma satisfação estar aqui com vocês. O funcionamento é como o Senado está funcionando. O Senado, excepcionalmente nesse mês, por conta da circunstância do agravamento da pandemia, que passou a funcionar remotamente, anteriormente estava funcionando de forma semipresencial. Ou seja, se era possível o funcionamento semipresencial do Senado, com as comissões, inclusive, funcionando dessa forma, escolhendo os seus representantes, os seus dirigentes, os seus presidentes, e assim o foi com a eleição de todos os presidentes de todas as comissões permanentes. E o próprio plenário assim funcionou. Por que não seria possível, da mesma forma, a Comissão Parlamentar de Inquérito funcionar? A Comissão Parlamentar de Inquérito, nesse momento, é uma emergência sanitária, porque me parece que é o único modo que pode ser estabelecido para que o presidente da República comece a tomar medidas sanitárias mínimas para conter este atoleiro sanitário em que nós estamos metidos. Senador Marcos Duval, levantou-se a hipótese de também serem investigados estados e municípios, junto com o governo federal, já que é uma análise de pandemia, para não ficar restrito ao executivo federal, surgiu essa opção. Qual é a avaliação do senhor com relação a isso? Não seria a esfera máxima do governo, neste momento, a ser exclusivamente investigada e depois, quem sabe, as esferas do governo estadual e municipal? Bom, boa noite a todos. Boa noite também a Ana Flor, ao meu amigo Randolph. Olha, eu nem subscrevi esse pedido de CPI do queridíssimo aí Randolph, que eu respeito muito e admiro bastante, porque, no meu entendimento, não é o momento oportuno para isso. Eu posso fazer um parâmetro como se nós estivéssemos aí pilotando um avião em pleno momento de turbulência e a torre mandar uma mensagem para os pilotos pararem de se preocuparem com o que estão passando nesse momento e começar a se preocupar junto com a tripulação de outros problemas dentro desse momento crítico. Então, eu acho que o momento não é oportuno, a CPI ela precisa acontecer. Isso eu não tenho dúvida. Ela precisa acontecer também no âmbito maior, que é com a União, com os estados e municípios. Eu subscrevi o pedido de CPI do senador Girão, porque do senador Girão já contemplava, né, essa investigação a todos os níveis, da União, estados e municípios. E essa eu não subscrevi por esses dois motivos. Um, que seria um movimento fora de momento, e também um momento, provavelmente, assim, não vou afirmar, porque o nosso amigo está aqui até para poder, de repente, até esclarecer melhor, mas como num movimento político. E eu acho que a pandemia, nós estamos vivendo um momento totalmente atípico de tudo, nós nunca vivenciamos e vivemos isso, nós não podemos pegar como experiência algo do passado, porque é inédito para todos.
O que nós precisávamos, nisso eu concordo com o nosso presidente Pacheco, era estarmos focados no momento, atravessar essa pandemia, salvar vidas, aí sim, sentar e levantar centavo por centavo na União, nos estados e municípios. O que fizeram, o que deixaram de fazer e responsabilizá-los. A ideia é louvável, mas o momento não. Aí eu peço desculpas de discordar do meu grande amigo, que eu admiro muito. Boa noite, senador Randolph. Boa noite, senador Marcos Duval. Senador Randolph, eu queria exatamente lhe perguntar qual é a importância de uma CPI nesse momento, se ela pode acabar atrapalhando o pouco ou a forma como o Brasil, que a gente vê é insuficiente, está lidando com a pandemia, e como fazer essa CPI realmente eficiente. O Congresso Nacional teve diversas CPIs nos últimos anos que praticamente passaram em branco. A última, talvez, grande CPI que realmente trouxe muitos documentos, uma grande investigação, foi a dos Correios no início dos anos 2000. Então, o como fazer de uma CPI algo realmente efetivo neste momento? Ana Flor, iniciando até com a devido acatamento e respeito ao meu caríssimo Marcos Duval, vou aproveitar a analogia dele do avião. O problema é que a circunstância nesse momento é que o comandante do avião resolveu direcionar a aeronave no sentido de uma montanha. E a tripulação e os passageiros têm que, de alguma forma, tomar alguma medida para conter que o avião se choque com a montanha. Veja, Ana Flor, o que é que nos leva à instalação dessa comissão parlamentar de inquérito? É a tragédia que estamos vivendo. Para você ter ideia, 2 dias dessa semana, o número de mortos diário foi superior ao que morreu no Paraguai durante toda a pandemia. O Brasil se transformou no epicentro global da pandemia. Vejam o drama que vivemos. De cada 10 humanos que morreram nessa semana por conta do coronavírus, 3 são brasileiros. Nós tivemos hoje o domingo mais trágico da pandemia. E ao que me parece, isso não foi um evento aleatório. Claramente, ano passado, houve negação da vacina. A Coronavac, que é hoje a vacina que mais imuniza os brasileiros, de cada 10 brasileiros, 8 são imunizados com a Coronavac, foi denominada de vacina chinesa. No mês de agosto, ocorreu a negativa para que o Brasil adquirisse 70 milhões de doses da vacina da Pfizer. A pergunta que eu faço a todos que estão nos assistindo, se nós tivéssemos as 70 milhões de doses da Pfizer, que foi dita que iria transformar as pessoas em jacaré, se nós tivéssemos 70 milhões de doses da Pfizer já disponibilizadas em dezembro, como esteve disponível para os Estados Unidos, como esteve disponível para o Reino Unido, como esteve disponível para o Chile, como esteve disponível para Israel, só para citar alguns exemplos. Se nós já tivéssemos em janeiro a Coronavac, nós teríamos pelo menos 100 milhões de doses. Quantos dos irmãos, parentes, pessoas de nossa convivência que nessa semana nós perdemos, poderiam estar vivos entre nós? Isto não é algo aleatório, tem que ser investigado. E não tenho nenhum óbice a investigar quem quer que seja governador, seja prefeito. Nós temos que investigar, inclusive temos que começar, eu acho que ampliando o escopo para a investigação de governadores, temos que começar com o governador do Amazonas, porque foi lá que se disseminou o surgimento de uma nova cepa. Veja, lá no Amazonas ocorreu incentivos às aglomerações, ação organizada nesse sentido. E, por conta disso, criaram-se as condições para o surgimento de novas cepas. Lá teve o primeiro colapso de oxigênio, que hoje afeta todo o Brasil. Então, eu acho até que um dos primeiros governadores a serem ouvidos na CPI tem que ser o governador do estado do Amazonas, para ele nos dar detalhes sobre isso. Não temos, nós da oposição, nenhum óbice. O problema, a questão é o seguinte, e eu concordo com a analogia do meu colega Marcos Duval. Nós estamos em um avião. O problema, e os fatos de hoje comprovam, o presidente da República resolveu fazer em Brasília, que tem 320 pessoas na lista de espera da UTI,
resolveu fazer aglomerações. Hoje, no dia de hoje, em Brasília. Então, e CPI, convenhamos, ela não vai investigar pessoas, ela vai investigar os fatos. Alguns dos fatos são esses que eu descrevo aqui para vocês. Senador Marcos Duval, a gente sabe que o governo federal, o presidente da República, muitas vezes reage por pressões. Alguns movimentos políticos acabam fazendo que ele decida usar máscara, toda a questão da vacina que o presidente no início não se esforçou tanto para trazer e agora está tentando, já com atraso, fazer com que passar a imagem de que o governo federal sempre batalhou para trazer vacina. Nesse contexto, uma CPI não pode ajudar o governo a acertar o passo em muitas das ações, justamente para amenizar toda essa tragédia, essa crise sanitária que nós estamos vivendo? Olha, Ana Flor, eu reforço aqui a minha posição de apoiar cada ponto e cada vírgula colocado pelo senador Randolfo. De fazer, sim, a CPI, levantar o que deveria ter sido feito, o que não fez, os exemplos que poderiam ter sido dados e que não foram dados, os focos que poderiam ter sido dados e não foram dados. O meu questionamento, a minha posição, realmente é o tempo, é o momento. Eu posso até entender que se a gente fizer um movimento de CPI agora, pode ser que o executivo seja mais cauteloso, foque mais em atender, então, o anseio da sociedade em preservação da vida. Pode ser, mas também pode ser que não, pode ser que todo mundo que está envolvido, inclusive o presidente Pacheco, que montou junto com o presidente essa comissão de focar com os governadores os objetivos de chegar à vacinação para todo mundo, pode ser que a gente perca o foco. Eu sempre trabalhei com um foco. Qual é o nosso foco? A preservação da vida nesse momento. No segundo momento, sim, é o levantamento do que poderia ter sido feito, dos recursos que não foram utilizados pelos governadores ou que foram utilizados de forma errada. E outra crítica que eu tenho é que o Legislativo, o Senado, sempre questiona e reclama a interferência do STF. Mas a gente percebe que são os próprios senadores que se movimentam e vão lá bater na porta do STF para poder pedir que seja... que eles interferem no trabalho dos senadores. Então, eu acho que não tem que senador mais reclamar de interferência do STF. Eu acho que é uma reclamação que não cabe mais, porque se bate na porta do STF para poder pedir interferência. Agora, o senador Randolfo, ele tem total razão de se investigar, total razão de se levantar e todas as ações que deveriam ter sido feitas, que hoje são notórias. Hoje a gente vê o mundo tomando uma posição que o Brasil não tomou, ou que passou a tomar após alguns movimentos do Legislativo. Eu eu afirmo, nós senadores tivemos um trabalho muito forte, muito unido, tanto a oposição como apoios ao governo, ou o centro, que muita gente chama de centrão, que eu gostaria até que parasse de chamar, porque eu não me incluo nem da direita, nem da esquerda, nem do centrão. Eu sou um focado na demanda da sociedade. Eu concordo com o Randolfo, eu só acho e não subscrevi por conta do momento. O momento é o momento de focar na preservação da vida e na chegada da vacina para todo cidadão brasileiro. Pronto, fez isso, preservamos vida, diminuímos o número de mortos, agora sim, vamos à prestação de contas e responsabilizar atos ou pessoas. Senador Randolfo Rodrigues, senador Marcos Duval, de uma forma ou de outra, a população quer esclarecimentos e quer soluções acima de tudo. E eu acho que é parte fundamental do trabalho dos senhores também trabalhar para que isso aconteça e ajudem a nossa população. Ana Flor, muito obrigada por estar aqui com a gente nessa entrevista. Sucesso no trabalho de vocês, viu? A gente conta muito com a ajuda de vocês. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado a todos.